Oi, pessoal, vocês já me conhecem, meu nome é Douglas Lima, eu trabalho como Relações Públicas no Departamento de Comunicação Social da Reitoria do Instituto Federal do Ceará, o IFCE. E como vocês já sabem, por ocasião aí da passagem do Dia do Físico, o Instituto Federal do Ceará, o IFCE, e também instituições parceiras têm a honra de trazer para vocês algumas entrevistas com físicos, pesquisadores e pesquisadoras nacionais, pessoas que vêm contribuindo com o ensino e a pesquisa no nosso país. Nessa ocasião, nós contamos com a participação muito especial do professor doutor Eliel Eleutério Farias, professor associado da Universidade Federal de Roraima, UFRR. O professor Eliel Eleutério Farias possui graduação, mestrado e doutorado em Física pela Universidade Federal Fluminense. Também está atuando como secretário estadual da SBF em Roraima e vice-coordenador do mestrado nacional profissional em Ensino de Física Polo 38, lá na UFRR. Tem experiência na área de Física Experimental, com ênfase em Física de Plasmas, descargas elétricas em gases e espectroscopia atômica, atuando principalmente nos seguintes temas: plasma produzido por laser, diagnóstico de plasma por sondas eletrostáticas, speckle dynamics, espectroscopia de emissão atômica e técnica LIBS. Vamos colocar então na tela o nosso entrevistado, o nosso convidado, professor Eliel Eleutério Farias, da Universidade Federal de Roraima. Seja bem-vindo, professor. Olá, Douglas, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. De antemão já agradecemos a sua participação, por ter aceitado o nosso convite para participar desse 5º evento científico unificado, a Jornada de Física, e compor aí esse time de pesquisadores, de físicos, pesquisadoras que estamos entrevistando para levar ao nosso público. Para a gente começar, então, a nossa entrevista, o nosso bate-papo, eu gostaria que o senhor nos contasse sobre a sua trajetória de formação, passando então pela graduação, até o doutorado, ou até mesmo antes, se você quiser contar desde a sua juventude, infância, como foi que começou a sua inclinação para as ciências. É legal, Douglas. Bem, eu sou fruto da rede pública do estado do Rio de Janeiro. Eu nasci, cresci, fui criado num lugar chamado Morro da Caixa d'Água. Fica na Vila Tiradentes, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Na minha escola, no ensino médio, surgiu um projeto, em 1994, na minha cidade, chamado Pré-Vestibular para Negros e Carentes, que depois migrou para Educar. Mas seja como for, um projeto que tinha a intenção de colocar jovens, carentes e negros dentro da universidade. Eu comecei a participar em 94 e 95 eu já era participante e iniciei na universidade em 1997. Fui o 94º colocado de 80 vagas, entrei na 3ª reclassificação. Era uma coisa assim, muito fora da minha realidade na época, mas eu fiquei muito feliz. Quem viu a minha aprovação foi um amigo meu, Fabrício. Ele viu, ligou para mim, falou muito entusiasmado, então também fiquei muito feliz. Em 97 eu comecei a minha graduação em Física na Universidade Federal Fluminense. Não me formei em 4 anos, me formei em mais tempo que isso, 5 anos e meio. Embora tivesse dificuldade, consegui, graças a Deus, superar. Tive todo o apoio no ponto de vista da universidade. Eu fui bolsista, do tipo bolsista de vulnerabilidade social. Na minha época chamava-se bolsista treinamento da UF. Era uma bolsa de apoio, no qual a gente trabalhava 20 horas por semana em algum setor da universidade. Então eu tive suporte, foi fundamental para a minha formação. Tive também bolsa alimentação. Eu morava em São João de Meriti, a UF fica em Niterói, dá um pouco mais de 45 quilômetros. Ônibus é em torno de 2 horas e meia para ir, 2 horas e meia para voltar. Na UF eu pegava pela manhã, 7 horas da manhã, pela manhã era ímpar, 7 às 9, 9 às 11, 11 às 1, e à tarde era par. 2 às 4, 4 às 6, 6 às 8
e 8 às 10. Então, imagina, num regime como esse, a bolsa foi fundamental para que eu ficasse dentro da própria universidade. E é nesse contexto que eu consegui me formar. Em 5 anos e meio eu acabei, participei de vários projetos dentro da própria universidade, sempre como bolsista assistencial, mas eu fiquei o tempo todo na bolsa assistencial no mesmo setor. Participei de monitorias voluntárias, mas, graças a Deus, dentro da própria universidade foi tudo muito bem. As pessoas ficam muito, às vezes, preocupadas com relação à reclassificação, à minha colocação no vestibular. Eu posso afirmar porque eu sou fruto disso, assim. É claro, ninguém quer passar na reclassificação, a pessoa quer entrar logo na primeira chamada. Mas uma vez dentro da própria universidade, você, quando entra na sala de aula, seja primeiro colocado, seja um cara como eu, que entrou na terceira reclassificação ou na quarta, tá todo mundo junto. Reclassificado, em geral, quer dizer que sua nota não foi boa, você vai ter um desafio um pouco maior para superar, mas tudo é possível. Com um pouco de boa vontade, dedicação, tenho certeza que você vai conseguir. Acabei a minha graduação, em 2003. Em 2004 já comecei o mestrado, na UF mesmo. Acabei o meu mestrado em Física em 26 meses, o tempo médio dentro do curso de Física. Defendi em 2006. Em 2006 ainda comecei o doutorado também. E eu posso afirmar que o tempo todo dentro da universidade eu fiquei no mesmo setor onde eu comecei com bolsista de treinamento no laboratório de plasma da Universidade Federal Fluminense, como eu falei, como bolsa assistencial. Já no mestrado, eu fui o segundo colocado naquele exame, então eu já consegui uma bolsa CNPq. No doutorado também fui segundo colocado na minha chamada, consegui também uma bolsa CNPq. E algo que eu fiz na minha época na graduação foi o seguinte: como eu morava muito longe da minha casa até a universidade, eu cheguei durante basicamente toda a minha graduação, eu dormi no laboratório no qual eu tinha bolsa. Falei com o meu supervisor, a bolsa não era suficiente para mim. Embora eu tivesse bolsa alimentação, só tinha almoço na minha época. Não tinha café da manhã e não havia janta. Então, eu tinha sempre almoço com o vale alimentação da universidade. Mas tinha janta, café, então a bolsa não suportava isso. Então, eu passei a dormir no laboratório de plasma, dormi de 98 até 2003, quando eu me formei, e ainda no mestrado eu ainda passava as noites no laboratório. Mas, graças a Deus, superei tudo e me formei. Assim, eu sou muito grato à própria Universidade Federal Fluminense, aos meus professores que sempre me apoiaram e nunca me discriminaram por ter entrado, seja na reclassificação ou por qualquer outra forma, Douglas. Então, foi assim a minha formação. Muito inspiradora a sua história, professor, de superar dificuldades. Eu tenho certeza que muitos que estão nos assistindo agora vão se identificar com essa força de vontade, com essa perseverança de superar esses desafios que se interpõem no caminho, eu acredito que da grande maioria, se não todo mundo, que é fruto da rede pública de ensino, que resolve abraçar o caminho das ciências e trilha essa caminhada como uma caminhada tão bonita como a sua. Professor, continuando então o nosso bate-papo aqui, a gente sabe que na física é assim, e nas ciências,
como um todo, é assim também essa realidade. Muitas vezes o pesquisador ele sente a dificuldade de escolher uma linha de pesquisa, porque ele fica com aquela dúvida na cabeça. Será que eu vou me encaixar aqui? Será que é por aqui que eu tenho que ir? Será que não é melhor eu seguir um determinado caminho, um recorte de pesquisa diferente? Eu queria que você falasse para quem está nos assistindo, eu já até falei um pouco sobre isso na sua apresentação, mas eu queria que você também falasse sobre as suas linhas de pesquisa, né, os desafios que vocês estão enfrentando atualmente, né, no trabalho teórico, experimental, nas linhas de pesquisa que você trabalha e as tendências dessa área. Bem, Douglas, assim, eu trabalho com física de plasma, né? Isso chegou até mim acidentalmente, como eu falei, por meio da minha bolsa de treinamento. Eu recebi a bolsa e no dia da assinatura do termo de compromisso, tinham 20, 30 projetos diferentes no qual nós, bolsistas, íamos escolher. Aí tinha a biblioteca da própria universidade, tinha a biblioteca central da universidade, tinha a biblioteca do Estúdio de Física, tinha vários locais. Aí um amigo meu de curso, Flávio Napoli, aí ele falou assim, Eliel, bora ficar no Instituto de Física. Aí tinha uma bolsa, uma vaga, 2 vagas para a bolsa de treinamento no laboratório de plasma. Aí eu falei, pô, Flávio, bora, nós estamos lá no Instituto. E assim eu entrei no laboratório de plasma. Assim como eu entrei no laboratório de plasma, eu tive vários amigos que foram para nuclear, ótica, laser e assim vai. Ao longo da graduação, eu fui em outros laboratórios. Eu fui no laboratório de nuclear, eu fui no laboratório de laser, no laboratório de física molecular, altas energias. Vi alguns colegas trabalhando com física teórica e eu decidi ficar na mesma área que eu atuo até hoje, que é física de plasma e espectroscopia atômica. O plasma é um dos 5 estados do universo. Você tem sólido, líquido, gasoso. Tem o estado de mais baixa energia, que é os condensados de Bose-Einstein, e tem o estado de mais alta energia, que é o estado de plasma. Sol, estrela, isso tudo é plasma. Mais de 99,8% do universo da matéria conhecida é plasma. Então, eu me senti curioso em aprender esse estado da matéria que é predominante no universo conhecido. Tinha a veia teórica e a veia experimental. Como eu estava dentro do laboratório, conversei com vários grupos, e o nosso projeto, meu e o do Flávio, era montar uma máquina de plasma linear. Eu me dediquei a trabalhar no projeto. Antes, eu tinha uma profissão, eu era torneiro, sou torneiro mecânico, isso realmente fez uma grande diferença dentro do laboratório para atuar na parte experimental, na parte que eu vinha atuar naquela época, que era sistema de vácuo. O Flávio, que tinha o 2º grau técnico, ele foi trabalhar com as fontes, e eu fiquei na parte mecânica da montagem em si. Para resumir para um leigo, basicamente o nosso projeto, que eu desenvolvi durante muito tempo, era reproduzir estrelas em laboratório. A gente começou com confinamento magnético, máquina linear tipo garrafa, depois fomos para confinamento toroidal, depois fomos para confinamento de um plasma pulsado, um petapint, e assim foi. Então, o tempo todo eu me dediquei à arte de reproduzir estrelas em laboratório. No começo a gente fazia isso e tentava buscar isso de uma maneira um pouco mais longa, mas com o passar do tempo, recurso, e até hoje, aqui a gente faz as mesmas coisas, só que com um sistema diferente, recurso diferente, tecnologia diferente. E em vez de fazer estrelas que durem segundos, a gente agora consegue fazer estrelas da ordem de microsegundos. Porque a ideia não é fazer fusão em si, é estudar a espectroscopia e suas aplicações. Então, até hoje, a gente consegue reproduzir essas estrelas em laboratório. Aqui em Roraima, eu faço isso
usando um laser de alta potência. Mas quando você fala em física experimental, você fala em sempre recurso. Assim. Eu confesso que eu sou bastante feliz na minha área. Hoje eu sou coordenador aqui do laboratório. Estou aqui no laboratório agora e só em minha volta eu posso brincar assim, que é muito recurso assim, e que tem que dar um retorno para a sociedade do investimento realizado. Eu tenho aqui, pelo menos aqui, que somados dão mais de 2 milhões de reais. Assim. Então, qual é o retorno que eu dou para a sociedade desse dinheiro que foi investido? Então, tem um grande desafio, que é, uma vez que foi investido, temos que manter a nossa produção, manter a formação de novas pessoas, temos que gerar novas tecnologias, fazer novas investigações. E aí, todo o desafio vai estar em se poder trabalhar de maneira coerente e responsável. Então, eu gosto muito da pesquisa. Se você for fazer a pergunta, quem você conhece que foi até o Sol e saber a temperatura do Sol? Como você sabe que numa estrela você tem carbono, hidrogênio, hélio? Isso é por meio da análise da luz. Então, plasma, luz, está tudo interligado. Sem contar as aplicações que vão desde a siderurgia a analisar a temperatura de uma chapa dentro de um forno, uma liga, até a agronomia, a antropologia. Então, é multidisciplinar a física de plasma. Desde a análise de uma semente, a gente já fez isso aqui, a gente já trabalhou com análise de germinação de semente que tem dormência. Dormência significa que a semente demora muito tempo de germinar. Nós trabalhamos aqui com uma chamada araçaboi, que ela pode demorar até 300 dias para germinar. Então, se faz um tratamento nessa semente para quebrar a dormência e por meio de laser você pode aferir se esse tratamento ele foi eficiente ou não foi. Então, essa é uma das linhas de pesquisa que a gente trabalhou com o Speckle Ainâmico aqui e que a gente conseguiu, junto com os parceiros da Embrapa Roraima, desenvolver uma metodologia para análise de quebra de dormência da semente. Então, são muitos desafios, muitas coisas a se fazer, mas eu creio que dá, sempre dá. Eu sou muito identificado com a linha que eu trabalho, então acho que isso é muito importante, as pessoas se identificar com aquilo que trabalham. E por falar em seu trabalho, professor, quando a gente fala em docência, e agora eu vou pedir para você falar um pouco da sua opção pela docência, quando a gente fala sobre docência, o que é que vem muitas vezes no senso comum das pessoas? É o ato de ministrar aula, ali no ambiente de sala de aula, né? O professor ali na frente, os alunos acompanhando ali a sala de aula, só que a gente sabe que a concepção moderna da docência hoje é muito mais ampla, né? Existem várias atividades dentro do contexto, principalmente de uma universidade federal como a sua. Eu queria que você falasse um pouco sobre as suas atividades como docente de uma instituição como a sua. Bem, assim, Douglas, isso vale em qualquer instituição de ensino superior. Eu creio nisso. É possível você atuar com ensino, pesquisa, extensão e administração. Aí, ensino, todo docente atua. Atua na graduação e atua na pós-graduação. No âmbito da pesquisa, a pessoa escolhe um tema para pesquisar e uma área em particular e atua nela. Em geral, são as mais comuns, a pessoa atuar em ensino e pesquisa. Só que tem o lado da extensão, que eu acho muito importante, é você interagir fora da universidade, mostrar à sociedade o que você faz, dar um retorno social. E no meu caso particular, em toda a minha trajetória dentro da UFRR, eu basicamente me dediquei a ensino, pesquisa e administração. Eu trabalhei na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação durante 8 anos, fui diretor de pesquisa, 4 anos, depois fui diretor de pós-graduação
4 anos, e hoje eu continuo atuando na parte administrativa como vice-coordenador do mestrado em ensino de física e sou chefe de departamento também. Então eu tenho ensino na graduação e na pós, tenho minha pesquisa aqui no laboratório, que eu sou coordenador com os alunos de mestrado, de iniciação científica, tem a parte de administração, que hoje é a vice-coordenação do mestrado e a chefia do departamento. E eu também atuo em ações de extensão. Eu não tenho projeto, mas eu tenho ações de extensão, que basicamente ocorrem na Semana de Ciência e Tecnologia, que antes da pandemia, a gente abriu o laboratório, recebia os alunos do ensino médio, mostrava o laser, fazia vários experimentos, atividades com os alunos de ensino médio, ensino fundamental. Também a gente recebia pessoas livres para dar curso de um software de astronomia, um software livre que fazia simulação do céu. E eu estudo trombone. Então, dentro dessas atividades da semana, eu sempre monto ainda, de maneira remota, uma oficina chamada Uma Breve Introdução à Música e aos Instrumentos Musicais. A gente fala de série harmônica, escala igualmente temperada, fala a diferença de tons, semitons, sempre olhando a parte da física em si. Uma dúvida que eu sempre converso com os alunos que participam da oficina, eu estudo trombone. Aí eu vou tocar trombone e de repente vem uma pessoa para tocar ao meu lado violino. Então, se eu tocar muito forte, ninguém escuta o som do violino. E aí você dá a noção de nível de intensidade sonora, chamado NIS. Aí a gente começa a fazer umas brincadeiras. O NIS do trombone é 90. O NIS do violino é 78. Quantos violinos são necessários para igualar o som do trombone? Então a gente começa a fazer essas coisas nessa oficina, mas isso é uma ação de extensão, onde a gente dá música, fala de escala, faz atividades com as pessoas. Isso é fora da universidade e isso é muito gratificante. É claro, o docente não tem como fazer as 4 ações ao mesmo tempo durante todo, não dá. Então, no meu caso, eu tenho a ação regular de ensino na graduação e na pós, a parte da pesquisa e a parte da administração. Isso eu tenho feito. E essas atividades, essas ações de extensão entram, no meu caso em particular, na Semana de Ciência e Tecnologia, que sempre ocorre no segundo semestre. Então, é uma parte muito legal. E eu sempre incentivo as pessoas a saírem da universidade e as pessoas que estão fora entrarem e saber o que é que se faz. Eu sempre acho um grande desafio você interagir, né? Porque eu trabalho com divulgação científica desde a graduação e uma vez um aluno me perguntou como é que o avião voa. Aí eu fiquei tão assustado, como é que eu vou explicar como é que o avião voa se ele não sabe a equação de Bernoulli? Como se fosse obrigado, necessário, saber uma equação para explicar física. Então, é um desafio fazer extensão, porque você tem que adaptar o seu vocabulário para quem está me ouvindo. Então, eu acho isso muito legal e eu sou muito fã. Não tenho mais ações de extensão porque realmente eu não dou conta. Né? Mas eu acho muito importante isso. Muito bem, professor. Então, para a gente encerrar o nosso bate-papo aqui, eu queria que você deixasse, então, a sua mensagem, tendo como base essa história incrível que você falou, de quem superou dificuldades relacionadas a ter que dormir no laboratório, como você falou, de quem trabalhou como torneiro, não é isso? Você trabalhou como torneiro mecânico. Um dia você está como torneiro mecânico e tempos depois você está recriando estrelas no laboratório. Olha que história interessante, olha que coisa inspiradora. Eu queria que você usasse toda essa trajetória de vida que você tem para deixar uma mensagem para quem está no start dessa caminhada, para quem está no ponto de partida
quem já tem uma certa inclinação para a ciência, alunos que estão iniciando uma graduação na área de física em outras áreas, e até mesmo alunos do ensino básico, que têm essa predisposição para poder seguir o caminho da ciência. Queria que você deixasse a sua mensagem para quem está começando agora. Bem, Douglas, olha só, eu acredito piamente, assim, eu sou fanático, assim, que a educação transforma, a educação muda a realidade, a educação muda o mundo, a educação muda a mente, as pessoas melhoram. Então, eu acho que as pessoas devem investir na sua formação e se identificar com aquilo que ele ama. Eu sou apaixonado pelo que eu faço, assim. Eu acordo de manhã, eu venho para o trabalho assim, feliz, assim. Às vezes a minha esposa fala, tu tem que trabalhar hoje? Eu falei, nossa, assim, eu vou trabalhar, eu sou hiper apaixonado, assim. Em física em particular, assim. Por que você tem que escolher física, assim? Você pode escolher aquilo que você gosta. Eu entendi física porque a física ela é multidisciplinar. Eu trabalho desde com antropólogos na identificação de uma joia indígena para saber se essa joia, se essa relíquia indígena veio do Suriname ou veio do Ceará, para saber como foi a influência dos holandeses em Roraima. Eu trabalho com o pessoal da agronomia para olhar se o solo é rico ou não está rico em determinado mineral. Tem o pessoal da geologia que quer identificar rapidamente uma rocha e quer saber qual é a composição básica dela. Trabalho com o pessoal da engenharia. Então, você consegue interagir com diversas áreas, química, biologia. A física, para mim, ela se encaixou perfeitamente. Eu cheguei a ficar na dúvida se eu faria astronomia, se eu faria física, e hoje eu me identifico que eu caí bem na física e ela me abriu possibilidades. Me formar mudou minha realidade. Eu sempre vou na minha cidade, todo ano eu estou lá com os amigos no Morro da Caixa d'Água. Tem casa lá, assim, eu vou lá, mas estar em Roraima hoje, assim, realmente mudou a minha trajetória, mudou a vida da minha família, da minha esposa, dos meus 2 filhos. E a física me abriu portas, eu sou muito grato a Deus por toda a minha trajetória, Deus cuidou de mim. Nossa, assim, eu sou muito feliz. E ao longo do caminho, tive várias pessoas que me incentivaram. Eu não recordo, assim, se você está me ouvindo hoje, tenha certeza que ao longo da sua trajetória, certamente vai ter aquelas pessoas que vão te apoiar e aquelas que vão te incentivar a você desistir. Você não é surdo, você vai ouvir, mas não dê atenção para quem fala que você não vai conseguir. Não. Não vale a pena. Seu pai, sua mãe, meus amigos. Vai. Passa um filme na cabeça, né, professor? Ao falar para esses jovens que estão começando, eu tenho certeza que você se lembra de tudo que passou, de tudo que você atravessou, e eu tenho certeza que essas lágrimas sinceras de uma emoção pura e vitoriosa são resultado de toda essa luta que resultou na sua trajetória inspiradora na ciência. Nós agradecemos sua participação, professor Eleutério Farias. Muito obrigado, eu sou grato aí pelo convite. Nós é que agradecemos, professor. É um privilégio contar com um depoimento como esse, que eu tenho certeza que o seu depoimento vai ser o start, vai ser o estalo para muita gente que está assistindo o nosso vídeo agora, a nossa entrevista agora, que precisava de um exemplo como esse, que precisava ouvir hoje uma história como essa para decidir e dizer, é isso que eu quero, é por aqui que eu vou seguir e que vale a pena, como você falou, vale a pena ser um entusiasta da educação como
força transformadora de vidas e, por consequência, da nossa sociedade. Nós conversamos então com o professor doutor Eleutério Farias, professor associado da Universidade Federal de Roraima, do Rio de Janeiro, para o nortão do Brasil, fazendo a diferença na educação pública. Muito obrigado, professor. Obrigado a você, Douglas. Abraço e parabéns pelo projeto aí.